E aí, tudo bem? Agora em março estreia a série do Cavaleiro da Lua no Disney Plus, então a gente vai falar de umas curiosidades sobre o personagem, especificamente o período clássico, para você assistir a série com tudo que você precisa saber sobre o Cavaleiro da Lua fresquinho aí na cabeça. Você deve ter pensado aí, eu já vi um vídeo de outro canal falando sobre o Cavaleiro da Lua, de novo e tal. Aqui eu aposto com você que você vai ver coisas que você ainda não viu em outros vídeos. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no ar e ajuda a divulgar esse vídeo, compartilha, manda no grupo dos seus amigos. As curiosidades que eu vou listar não estão em ordem de importância, tá? A ordem é aleatória. Algumas coisas vocês já devem ter visto, como eu falei em outros canais, mas eu procurei trazer aqui coisas não tão conhecidas sobre o personagem também, e sempre focando no período clássico, desde a criação do personagem em 1980 até o ano 2000. Primeira curiosidade, essa muita gente já falou, mas vale a pena falar aqui também. O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez na revista Werewolf by Night 32, de 1975, como um vilão do lobisomem da Marvel. Por isso ele é um personagem que tem a ver com a Lua, é um personagem prateado, porque era para enfrentar o lobisomem. O Cavaleiro foi criado por Doug Mahnke e Don Perlin. Os editores da Marvel na época, Marv Wolfman e Len Wein, gostaram do personagem, foram colocando ele em outras histórias, em uma pegada mais heróica, até ele receber sua revista própria em 1980. A primeira aparição do Cavaleiro da Lua foi publicada pela última vez no Brasil na coleção vermelha da Salvat 100 de 2019. Eu tenho ela na primeira vez que saiu no Brasil, coleção histórica Paladinos Marvel 3 da Panini, de 2017. 2. O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez no Brasil na revista Almanac Premier Marvel da RGE em 1982 e foi batizado com outro nome. Ele foi chamado de Lunar, o Cavaleiro de Prata. Quando os direitos do personagem passaram para Abril, o rebatizaram com uma tradução mais literal, Cavaleiro da Lua. Última vez que Moon Knight 1 foi publicada no Brasil, coleção histórica Paladinos Marvel 3 também. 3. O Cavaleiro da Lua fez parte dos Vingadores na época clássica. Sim, ele foi membro dos Vingadores da Costa Oeste. Em um dos arcos da equipe, o grupo que era liderado pelo Gavião Arqueiro ficou perdido em pontos diferentes do tempo. O Gavião foi parar no ano 2940 a.C. e lá acabou entrando em contato com o deus Khonshu, que deu os poderes ao Cavaleiro da Lua. Clint pede para Khonshu ajudá-lo a voltar ao tempo presente, mas o Khonshu diz que não pode fazer isso, mas pode avisar alguém ligado a ele no presente que os Vingadores estão pedindo ajuda. E esse alguém é o Cavaleiro da Lua, que recebe o chamado e voa em sua nave de Nova York para a Califórnia. Lá ele encontra Hank Pym e os dois voltam no tempo para resgatar a equipe. O Cavaleiro decide então se unir aos Vingadores da Costa Oeste. Esse arco vai de Avengers West Coast 21 a 23, de 1987, e essas histórias estão inéditas no Brasil. 4. Nesse mesmo arco de histórias acontece uma coisa bizarra. O Gavião Arqueiro cria as armas do Cavaleiro da Lua no passado. O Clint acha alguns metais e outros materiais no templo de Khonshu e os usa para fazer armas para que o povo devoto do deus egípcio pudesse enfrentar o vilão da vez, o faraó Ramatut. Clint fabrica dardos, bumerangues e adagas para serem arremessadas. Essas mesmas armas são encontradas por Mark Spector milênios depois, quando ele cai no templo de Khonshu e decide se tornar o Cavaleiro da Lua. 5. Nessa viagem ao passado, a Harpia, esposa do Gavião Arqueiro, tinha ido parar no Velho Oeste. Lá ela foi abusada por um cowboy vilão, o Cavaleiro Fantasma. Ela consegue vencer o vilão, que fica pendurado em um abismo. Ele implora para que a Harpia o salve, mas ela não move um músculo. O vilão cai e morre. Tempos depois, Clint descobre o que aconteceu e condena Bob por não ter salvo a vida do vilão. Afinal, um Vingador deve evitar qualquer morte, não importa o motivo. Bob se revolta pelo seu marido não ficar do lado dela, se separa do Clint e deixa a equipe. Mas o Cavaleiro da Lua e a Tigresa ficam do lado da Harpia e deixam a equipe com ela. Mark Spector toma essa decisão porque, assim como a Tigresa, acredita que há situações em que um herói deve sim matar. Claro, né, ele foi um mercenário.
Outra pequena curiosidade é que durante essa época o Mark teve um romance com Greer Nelson, a Tigresa. O Cavaleiro da Lua deixa os Vingadores em West Coast Avengers 37 de 1988. Essa história está inédita no Brasil. 6. O Cavaleiro da Lua tem ou não poderes? Depende do roteirista. Apesar de a gente conhecer o Cavaleiro como um herói sem poderes, só um guerreiro treinado com equipamentos sofisticados como Batman, com quem é muito comparado, houve uma minissérie no período clássico que dizia que Mark Spector tinha sim poderes. Após a sua primeira revista ser cancelada, o Cavaleiro da Lua ganhou uma minissérie com seu nome em 1985, escrita por Alan Zelenetz e desenhada por Chris Warner. Nela, o Spector se torna o Punho de Khonshu, ao retornar à tumba do deus egípcio de mesmo nome. Mark recebe força sobre-humana, capacidade de ver o plano místico, visão noturna, fator de cura e invisibilidade quando estava nas sombras. Mas ele só podia acessar esses poderes em noite de lua cheia, olha só. Os próximos argumentistas que trabalharam com o personagem descartaram essas mudanças. Essa minissérie de 1985 nunca foi publicada no Brasil. 7. O Cavaleiro da Lua é judeu e seu pai fugiu da Alemanha nazista. Em Moon Knight 37, descobrimos que o pai de Mark, Elias Spector, era um judeu vivendo na Alemanha quando a ameaça nazista começou a crescer. Elias fugiu para os Estados Unidos e se tornou um rabino aqui, mas foi atacado por supremacistas brancos que marcaram com uma faca uma suástica em sua testa. O Mark tinha raiva do pai, o achava um covarde por não ter revidado ou tentado impedir que seus agressores fizessem aquilo, mas Elias dizia que nenhuma forma de violência era válida. Quando descobriu que o Mark estava treinando para ser um combatente, um boxeador na época, Elias o deserdou e Mark lhe deu um soco, o que pôs um fim à relação entre o pai e o filho. No outro dia, o Mark se juntou à Marinha e nunca mais viu o pai, que acabou morrendo de câncer tempos depois. A Moon Knight 37 de 1984 também está inédita no Brasil. 8. Mark Spector foi ressuscitado mais de uma vez pelo deus Khonshu. Na sua história de origem, o mercenário Mark Spector é traído por outro mercenário, Bushman, e morre, mas é ressuscitado pelo deus Khonshu e se torna o Cavaleiro da Lua. Mas essa não foi a única vez que ele foi ressuscitado. Em Mark Spector Moon Knight, a segunda série mensal do Cavaleiro, no número 28 de 1991, o nosso herói é esfaqueado pelas costas pela vilã Dama do Vitral. Seu corpo é jogado no rio e a sua alma deixa o seu corpo, mas Khonshu o ressuscita de novo. Isso aconteceria mais de uma vez nessa série mensal. A Mark Spector Moon Knight 28 também está inédita no Brasil. 9. Alucinação? Muita gente dizia para o Mark nas suas primeiras histórias, inclusive a Marlene, a sua namorada, que essa história de Khonshu era a alucinação dele, que devia ser coisa da cabeça dele. Mas como explicar que o Spector, que tinha morrido, voltou a viver e se recuperou misteriosamente? Em algumas encarnações do personagem, o Khonshu é algo mais subjetivo, uma espécie de totem do personagem. Em outras, é mesmo um deus que lhe protege. 10. A minissérie de 1985 que a gente já citou foi a primeira a abordar que Mark tinha algum transtorno mental. Na primeira série mensal, por Doug Mahnke, o Mark apenas tinha mais de uma identidade secreta. Além de ser Mark Spector, ele agia como o milionário Steven Grant, porque ele queria apagar o seu passado de mercenário. Ele agia como o taxista Jake Lockley para poder andar pelo submundo e obter informação sobre crimes. E tinha a própria identidade de Cavaleiro da Lua. Já nessa minissérie de 1985, é dito que o estresse de manter 4 identidades o deixou com problemas psiquiátricos. Só que a série chamou erroneamente de esquizofrenia, quando na verdade o termo correto é transtorno dissociativo de identidade. E 11. O Cavaleiro da Lua teve um sidekick. Isso, o Cavaleiro teve um parceiro na luta contra o crime durante a segunda revista mensal do personagem, Mark Spector Moon Knight, de 1989. Esse parceiro era o Meia-Noite, o segundo personagem a usar esse nome. Seu nome era Jeff Wild. Ele é aparentemente morto pela organização Império Secreto. Depois é trazido de volta como um ciborgue. Mas depois o escritor da série, Chuck Dixon, saiu do título e deixou essa história do Meia-Noite Ciborgue em aberto. Acabaram concluindo o arco dele em uma história do Homem-Aranha, em que acaba morrendo de novo.
O Arco do Meia-Noite como parceiro do Cavaleiro da Lua foi publicado de Mark Spector Moon Knight 19 a 24 de 1990. Essas histórias estão inéditas no Brasil. A morte dele na revista do Aranha acontece em Amazing Spider-Man 358 de 1992. Essa história foi publicada no Brasil no Super Almanac Marvel 11 de abril em 1994. O Meia-Noite vai aparecer na série do Cavaleiro da Lua da Disney Plus, mas ele vai ter outro nome, Anton Mogart, que é o alter ego do primeiro Meia-Noite nos quadrinhos. Ele vai ser interpretado pelo ator Gaspard Ulliel, que infelizmente faleceu recentemente em um acidente de esqui. É isso aí, Cavaleiro da Lua estreia dia 30 de março com Oscar Isaac vivendo o herói. A série está deixando a gente empolgado pelos atores envolvidos e pela promessa de ser mais pesada que outras séries da Marvel. Vamos ver. Pessoal, toda sexta às 8 da noite, eu tô ao vivo lá no ZDD Podcast, trocando ideia com os meus amigos André Pacheco e Moisés Sky, sempre com convidados muito especiais. É no canal Nerd Fusão, não perde. Pessoal, um colega nosso, produtor de conteúdo, o Alessandro, do Ministério dos Quadrinhos, está precisando da nossa ajuda. Ele perdeu a esposa e os filhos, assim como a sua casa, na tragédia das chuvas em Petrópolis. Quem puder ajudar, estão aí os dados. A gente agradece muito quem puder doar alguma coisa nesse momento aí tão difícil para ele. Valeu. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem, Rivais Lanterna Verde. Todas as primeiras vezes que os homens que portaram o anel de Lanterna Verde enfrentaram seus principais vilões em sua revista solo. Depois, assistindo HQ X-Men, X-Men e Motoqueiro Fantasma contra a Ninhada. O tudo que você precisa saber, com mais algum hype que vai estar rolando ali na semana. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, The Batman. Até lá!